Pessoal, para essa parte do nosso mini evento, eu convidei aqui uma parte da alta cúpula, vamos dizer assim, da Carina. O Bruno é meu sócio, ele é diretor de operações, trabalhou quase 5 anos na Raccoon, um dos componentes ali do time inicial, né? Já cuidou de, sei lá, centenas de clientes. E tem uma experiência muito grande em marketing digital. E agora faz parte, junto comigo, da diretoria. O Luiz, coordenador de operações, também está comigo desde o começo, cuidando de algumas dezenas de contas, porque o nosso ritmo lá é assim, né? Dezenas. E também conhece muito das ferramentas de estratégia. E, por fim, o Pedro, coordenador de operações, funcionário número 1 da Carina, junto comigo fundou a empresa e também profundo conhecedor das estratégias e das ferramentas. E a ideia é que eles vão fazer uma apresentação sobre alguns tópicos e vão abrir uma discussão aqui para a gente pensar o que vai acontecer com essa infinidade de possibilidades que a tecnologia e o marketing agora disponibilizaram para a gente comunicar e conversar e relacionar com o público. Tá? E aqui a ideia é o seguinte, a gente vai tentar colocar algumas questões e a gente vai tentar discutir, e eu queria muito que vocês pudessem participar também. Tá? Então, se vocês tiverem perguntas, fiquem à vontade para fazer. Mas se vocês quiserem colocar comentários, fiquem bastante à vontade, tá? A ideia é que seja uma conversa de todos nós, ok? Vamos lá, a gente vai começar. Boa noite, pessoal, tudo bom? Como o Daniel disse aqui já, e o próprio Anderson antes, falando do Monocolé, de um ambiente para inovação, e como várias outras palestras e eventos que tiveram aqui, o pessoal falou sobre educação também, a gente quis pegar um modelo um pouco mais de conversa, bate-papo mesmo. Então, como o Daniel disse, vou repetir, fiquem à vontade para comentar, podem interromper, colocar as opiniões, as perguntas que vocês tiverem, experiências, enfim. Porque acho que a gente ficar aqui só falando é a mesma coisa que muita gente odeia, que não tem muito universitário, da aula da faculdade, só ouvir e ficar de saco cheio. Então a gente quer fazer uma coisa um pouco mais dinâmica mesmo, né? Então, o nosso tema aqui, na verdade, o principal é de tendências de marketing digital, né? Então a gente elencou alguns tópicos aqui que consideramos que são as tendências aqui que começaram esse ano, talvez um pouquinho mais, mas que estão alavancando esse ano, e que algumas delas também já vão tomar não só 2018, mas 2019 também. Mas antes de começar a falar só de tendência, a gente queria contextualizar um pouco melhor com o atual, né? Principalmente puxando para o marketing digital, o que a gente tem hoje, né? O Daniel foi até uma parte um pouco mais conceitual aí do marketing, e a gente queria agora inserir vocês um pouco mais no que a gente tem hoje, as ferramentas, o que era a tendência até uns 2 anos, que hoje é o presente, para depois entrar nesses tópicos aqui. Então vou passar para o Luiz, que vai começar a fazer essa introduçãozinha para a gente. Obrigado, Pedro. Bom, primeiramente gostaria de agradecer a presença de todo mundo aqui nessa noite, né? É uma honra contar com vocês. Eu sou o Luiz, coordenador de operações da Carina, conforme o Daniel já havia falado. E eu vou tentar contextualizar vocês um pouquinho mais sobre o que a gente faz mesmo no nosso dia a dia, ou em que pé mesmo, que tudo isso que o Daniel apresentou antes está nesse momento, né? Para depois a gente partir para uma parte de falar um pouco mais das tendências mesmo, do que a gente espera num futuro mais próximo aí, né? Bom, então, basicamente aqui na palestra do Daniel a gente ouviu falar muito sobre a conexão, né, com o nosso público, contato com o cliente, e ele falou muito sobre os touch points, né, daqueles momentos que ocorre essa interação com o nosso cliente. Ele falou muito do tanto que é importante a gente estar presente em todas essas etapas aí, todos esses touch points. E ele falou sobre as mídias, né? Ele falou sobre Facebook, redes sociais, falou sobre Google e tudo mais. Então, onde que tudo isso se encaixa, né? Como ele bem falou, hoje em dia todo mundo passa muito tempo do seu dia conectado, né? Seja no celular, no computador, você está sempre conectado na internet e você está sempre interagindo, né? Online e digitalmente com outras pessoas através de redes sociais ou com outras empresas e marcas através, por exemplo, do Google, que é uma ferramenta de pesquisa. Então, como que a gente pega tudo isso aí que ele falou e transforma isso para uma coisa mais prática, né, que a gente possa aplicar no nosso dia a dia? Bom, esses touch points que ele estava falando anteriormente
Se a gente for pensar um pouco em um consumidor, né, mais tradicional, aí, talvez de um tempo mais antigo, quando o consumismo ainda estava um pouco em outro estágio, né, antes de começar a era digital, se a gente fosse pensar antigamente, como que uma pessoa faria uma compra, como ela decidiria um produto ou alguma marca? Bom, provavelmente ela ia simplesmente ter poucas opções, né, ela não ia ter muito acesso a muitas informações sobre cada coisa, então provavelmente ela ia atrás de uma indicação, de alguém que ela já conhecesse, ou faria uma pesquisa mais básica por não ter muito acesso a informações. Então a gente diz que nessa época a jornada do consumidor ela era um pouco mais simples, né? Porque na verdade não existia toda essa complexidade que o Daniel acabou de explicar para vocês que a gente tem hoje em dia. E aí a partir do momento que a gente teve essa evolução, né, com todo o acesso à informação e todo mundo está conectado na internet e plugado o tempo inteiro com o celular na palma da mão, houve uma transformação muito grande, né? Que as pessoas passaram a ter muito acesso à informação, a conseguir comparar tudo o que elas quiserem, pesquisar sobre o que realmente aquele produto pode fazer, ou o que realmente aquela empresa faz por trás daquilo que você está comprando. E aí entrou muitas outras coisas nesse meio também, valores, né? Então, por exemplo, se você acredita que alguma coisa seja certa e você vai ver que a empresa produz de uma maneira que não é aquilo que você concorda, provavelmente você não vai querer mais adquirir aqueles produtos. Isso é uma coisa que não se pensava antigamente, né? Porque a gente não tinha acesso a essas informações. Então, toda essa complexidade, né, que foi acontecendo, isso tornou a jornada de consumo muito mais complexa também, né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que hoje em dia, quando uma pessoa vai comprar alguma coisa ou vai realmente virar cliente de alguém ou vai tentar contratar um serviço, né? Não precisa ser simplesmente um produto físico, uma venda, mas vai querer contratar um serviço, ela vai ter uma jornada muito mais complexa, até desde a primeira vez que ela pensou que ela precisaria de alguma coisa, até de fato ela efetuar uma compra, uma contratação de um serviço. Porque ela vai ter acesso a milhares de informações, vai ter muitos jeitos de chegar nessas informações. Então a gente costuma falar que a jornada do consumidor ela aumentou muito, ela chegou numa situação muito mais complexa, né, do que era antigamente. E aí por causa disso que a gente tem que, através dos meios digitais, dessas ferramentas que a gente está falando tanto para vocês, a gente tentar atingir todas as etapas dessa jornada de consumidor. Desde o dia que a pessoa pensa, putz, acho que eu preciso de tal coisa, então quando ela desperta uma simples necessidade daquilo, até o momento que ela começa realmente a refletir se é aquilo que ela quer, depois ela começa a procurar comparações, ver produtos diferentes que ela pode encontrar, depois ela começa a decidir sobre marcas, comparar preços, e aí por fim realmente que ela vai decidir por onde que ela vai comprar, né? Então a ideia é a gente estar presente em todas essas etapas e, como o Daniel falou, saber atingir de maneira diferente as pessoas em cada uma dessas etapas. Porque o cara que está pesquisando, simplesmente no momento que ele não sabe ainda se ele quer ou não uma coisa, ele espera ver uma coisa que vai, por exemplo, dar uma informação a mais para ele. Agora, um cara que já está pesquisando sobre um modelo específico de alguma coisa, um serviço muito específico, né, digamos que seja alguma coisa muito única, ele com certeza já está muito mais próximo, né, de chegar em uma venda ou uma contratação de serviço, e ele espera um discurso muito mais técnico, muito mais próximo mesmo daquele produto que ele está adquirindo, daquele serviço. Então, o nosso discurso tem que ser diferente em todas essas etapas aí da jornada do consumidor. Então, pensando nesse conceito, né, da jornada do consumidor e tudo que ele faz até realmente efetuar uma compra, no marketing a gente pensa nessa estratégia, né, vamos dizer assim, transportando essa jornada, que poderia ser imaginada como um caminho, né, para um funil, que a gente diz, que seria o nosso famoso funil de conversão, que a gente sempre fala muito sobre isso. E qual que é a ideia desse funil? Tipo, imagine um funil mesmo, né, até eu não trouxe os slides aqui hoje, mas é só para a gente bater um papo rápido, né, então imagine um funil, né, qual que é o formato dele? Ele é muito maior no topo do que embaixo. E qual que é a ideia desse funil? Aqui no topo, vamos pensar que são pessoas que estão em cada uma dessas etapas do nosso funil, e lá embaixo é onde a gente vai efetuar uma compra, uma contratação de um serviço, ou atingir mesmo o cliente com aquilo que a gente quer no final. Bom, lá no topo do nosso funil a gente vai ter muitas pessoas, né, que podem estar querendo ou não uma coisa, podem estar querendo saber informações e não, mas elas estão muito longe ainda de virar realmente uma compra. Agora, as pessoas que estão aqui embaixo, elas já têm uma certeza, mas elas são muito menos pessoas, né? Então, a gente sempre diz que a gente precisa, não adianta a gente também só chegar e atacar todas as pessoas que estão ali no fundo, porque isso vai se esgotar em algum momento. Então, se você quer ter uma operação que se sustente, né, a longo prazo, você vai ter que fazer o quê? Está sempre alimentando esse funil. Então, sempre trazendo pessoas para o topo, e passando para o meio, para o fundo, e assim por diante. E como que a gente consegue fazer isso, né? Como que a gente consegue, vamos dizer assim, classificar esses consumidores ou entender as necessidades deles? É através de todo esse apoio tecnológico que a gente tem, né? Nossos grandes programadores aí que dão nosso suporte para a gente, e através de códigos de HTML, scripts, etc., vários outros, a gente coloca pedaços de códigos nos sites e nas mídias que a gente opera, e eles se conversam
rastreando os dados dessas pessoas e entendendo o comportamento delas. E a partir disso a gente consegue ir impactando essas pessoas nas diferentes etapas, né, que ela vai entrando dessa jornada de consumo. Deu para entender um pouquinho qual que é essa ideia, né, do nosso funil? Então a gente, através dessas ferramentas aí que a gente consegue medir o comportamento das pessoas e rastreando elas, então impactando ou tornando ela uma pessoa que está mais à parte inferior do funil e depois tendo um discurso diferente com ela a partir de então, com todo esse suporte aí da tecnologia que a gente tem. Bom, então a ideia que eu queria passar para vocês mais ou menos era essa introdução. Através desse apoio, né, da TI que a gente tem e também das ferramentas, das mídias que a gente opera, a gente consegue estar sempre buscando resultados cada vez melhores, né, através de otimizações que a gente faz dessas ferramentas, entendendo cada vez mais o nosso público e com esse suporte muito grande, né, da nossa equipe de tecnologia. Bom, Não, eu queria só exemplificar um pouco como funciona, né, porque ele falou muito de conceito, de marketing e tudo mais, mas como que a gente operaciona isso, né, como que a gente coloca isso em prática, né. Então, basicamente, eu só queria falar mais ou menos como que funciona para a gente estar aparecendo nesses espaços que ele comentou da jornada do consumidor. Hoje, muitas mídias, como Google, Facebook, eles trabalham à base de leilões. Então, eu comparo muito assim com o mercado de ações. Vão ser empresas que estão querendo anunciar e elas vão estar dando um lance específico para estar aparecendo em certos espaços. Mas só para exemplificar, isso só não basta, porque o Google ele quer que o usuário encontre informação relevante, que ele realmente esteja encontrando o que ele procura. Então a gente tem uma série de outros fatores envolvidos nesse leilão que também fazem que a gente eleva uma nota e com ela a gente consiga pagar um lance menor por esses espaços nos anúncios. Então, até quando eu vou exemplificar, né, mas pô, o que é isso? O que é marca digital? A gente sempre brinca, pô, sabe quando você procura um sapato, alguma coisa, tipo aquele negócio que fica te seguindo meses e meses? É basicamente isso que a gente faz. Aquele espaço que está aparecendo ali, aquilo ocorreu uma compra, um leilão, provavelmente a empresa está falando assim, a pessoa que viu meu produto em 15 dias, ela está interessada, eu quero pagar a mais por ela. Ou a pessoa que viu meu produto há 30 dias já não demonstra tanto interesse, então eu pago um pouco menos. Só para exemplificar mais ou menos como funciona essa dinâmica. E agora a gente vai falar um pouco de tendências aí para 2018. O que eu acho que é importante falar? A gente fala desse negócio de a propaganda te persegue, né? Parece que a gente aqui do lado do marketing, a gente é o vilão correndo atrás do bonzinho, né? Mas o nosso intuito, enquanto profissional de marketing, na verdade não é encher o saco do nosso público, tá? O que a gente quer? Levar a informação que seja relevante para o momento atual dentro da jornada do cara. Se a gente conseguir fazer isso, a gente passa a ser um serviço. Eu sempre dou esse exemplo assim. Imagina que você está programando fazer uma viagem para o Nordeste e aí você começa a fazer buscas sobre passagens. Se eu conseguir entregar uma informação relevante para você dizendo passagem com 50% de desconto, isso não é uma propaganda. Isso é um serviço, eu economizei tempo para você, estou te entregando um produto mais barato que é exatamente o que você estava buscando. Agora, se de repente eu não sei fazer isso bem feito e eu coloco algum tipo de comunicação que não tem absolutamente nada a ver com o que você está procurando, por exemplo, você quer fazer uma viagem e eu estou mostrando para você sapato, isso aí virou um ruído, isso não é mais um serviço, é um desserviço. Então, o nosso objetivo aqui enquanto agência é conseguir achar exatamente esse ponto de equilíbrio entre você precisar de uma informação e a gente entregar exatamente essa informação. Tá? Então, não olhem para a gente como vilões, por favor. E aí, agora entrando aqui nesse cenário de tendências, né, eles falaram um pouquinho mais das mídias e das ferramentas que a gente tem hoje, Facebook, AdWords, acho que são as mais comuns, né, Instagram, YouTube, enfim. Mas se a gente for pensar em tendência, né, o que a gente pode ter? Se qualquer um aqui abrir o celular e procurar no Google, vai achar N artigos em 15 mil páginas no Google, elencando mais de 100 tendências, né. Então a gente vê que tem várias coisas que estão acontecendo de fato, e tem umas que são mais importantes que as outras, ou estão em um momento com uma relevância um pouco maior, por serem tecnologias novas, ou porque são coisas que parecem uma ideia muito boa, alguém fabricou e deu muito certo, o mercado inteiro começou a correr atrás, e outras são até evoluções de conceitos e mídias, ou enfim, estratégias que já estão acontecendo e estão evoluindo e estão ganhando mais força.
Então, eu acabei colocando aqui não só um slidezinho desse aqui, desse diagrama de palavras aqui, nessa nuvem de palavras, mas outros que representam aqui, coloquei como marketing de conteúdo, sendo como o maior deles. Esse aqui que é o Mac Fan, eu não sou do Windows. E tem outros que centralizam tudo no consumidor, tem pessoas que falam que todas as tendências estão centradas no consumidor, e de certa forma sim, boa parte das tendências hoje estão em torno da evolução do comportamento humano mesmo, né? O que as pessoas querem normalmente é onde as tendências tecnológicas estão indo, porque como é um serviço, são coisas que elas estão consumindo, são informações que elas estão procurando, de fato permeia muito o cenário aqui do consumidor. Eu coloquei um outro também que está muito em alta, enfim, não só o cenário do marketing digital, mas de todas as empresas hoje, em qualquer lugar você vai falar de Big Data, inteligência artificial, e tem também uma boa influência disso aqui no marketing digital. Se você for pensar que na Terra tem o quê? 7 bilhões de pessoas, vamos ser ingênuos e falar que todo mundo tem um smartphone e todo mundo faz, sei lá, 10 consultas no Google por dia. Tem um volume ridículo de dados aqui e é muita coisa, você precisa analisar muito dado. Então tem muito lugar que vai falar que a tendência é só análise de data, extrair informações e coisas do gênero. Mas eu trouxe aqui, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas enfim, eu prefiro não cortar esse gráfico para dar uma ideia do formato aqui deles mesmo e do que se sobressai mais, né? Teve um estudo aí dessa empresa que chama Smart Insights, que consultou 850 profissionais do marketing digital pelas tendências que eles acham que vão impactar mais o 2018 dele. Foi uma pesquisa que foi realizada na virada do ano aí, e as pessoas acabaram respondendo vários termos aqui, né? E o primeiro deles, com 20%, né, das respostas, foi marketing de conteúdo. Muita gente aqui já deve ter ouvido falar, já deve ter até contato com isso e falar, mas cara, marketing de conteúdo não é uma tendência. Mas a gente vê que esse é um caso de marketing que, como eu mencionei, ele já está presente, mas está se intensificando, o comportamento das pessoas está mudando, então o marketing de conteúdo também está ficando um pouco mais rebuscado, as estratégias estão mudando um pouco e as empresas estão tendo que correr atrás para continuar gerando conteúdo da maneira que as pessoas hoje consomem também. O segundo aqui, sim, foi Big Data, e não vou usar só esse termo, muito mais como análise de mercado, análise de personas, análise de comportamento, para tirar insights de fato de todos esses dados, porque número por número é só número. Aqui você processa todos esses números e começa a tirar informações. Então isso no marketing digital é muito forte também, porque como o Luiz estava falando, com tags, com códigos, a gente consegue rastrear o comportamento de tudo que as pessoas estão fazendo, desde que o código correto esteja lá, a gente consegue traçar o perfil de todo mundo e dá para fazer muitas correlações com esses dados, tirar insights, enfim, vários comportamentos de navegação e de consumo das pessoas. Em terceiro lugar, aqui com 14% também, veio inteligência artificial e machine learning, de novo outro tema que está super em alta. E aqui para a gente também, isso aqui pode ser traduzido como ferramenta para aplicação de outras coisas. Por exemplo, chatbots, você pode usar inteligência artificial, apesar de nem todo chatbot ser uma inteligência artificial, é possível. Então, isso vai numa linha de automação que também foi mencionado um pouquinho mais para baixo aqui. O próximo aqui com 10% está social media marketing. Então, marketing de rede social, de relacionamento, não pensando só em Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, enfim, mas também pensando num conceito mais de CRM, como você vai lidar com a sua base de clientes, com os seus leads, ou até com os clientes em potencial, que não seja só por rede social. Você pode fazer isso por e-mail, você pode segmentar a sua base de N maneiras para mandar uma comunicação específica, um a um, para vários comportamentos de pessoa. Então isso aqui também é uma tendência que está se mostrando cada vez mais forte, de uma comunicação muito específica para cada tipo de pessoa. Embaixo aqui com 9% em roxo tem mobile marketing. Eu acho que mobile já não é mais uma tendência, já completamente dominou. O Brasil talvez esteja um pouquinho mais atrasado em relação ao mundo, mas isso aqui não é tendência,
completamente concreto. Quem não chegou aqui ainda tem que falar, putz, isso aqui é uma tendência do ano passado, retrasado, preciso entrar nisso. Todo mundo está com o celular, todo mundo está procurando um monte de coisa na palma da mão. Então, se você não tem conteúdo adaptado para ser visto no celular, você já está para trás. Então, assim, existem tecnologias novas nesse quesito de mobile, de responsividade, que inclusive a gente vai mencionar um pouco aqui também. Então, fica aqui mais como um alerta, não como uma tendência de fato de uma coisa nova, né? Embaixo, automação de marketing, otimização de taxas de conversão, que a gente chama de CRO, é um ramo específico aqui do marketing digital. SEO, que é a otimização da busca orgânica, do Google, porque acho que é a principal. Enfim, e aí a gente vai descendo aqui para vários outros, abaixo aqui 4%, que não faz tanto sentido falar. Aí eu vou entrar naquelas 90 palavras, todas as 90 palavras que eu coloquei antes, que você vai achar, sei lá, 50 tendências. E não é o nosso objetivo aqui divagar tanto e falar de 50 tendências, né? Então, vamos entrar um pouquinho mais a fundo em cada uma dessas, começando principalmente com o marketing de conteúdo. E aí eu vou passar a palavra para o Bruno aqui para a gente detalhar um pouquinho mais do que está acontecendo hoje. Então, pessoal, marketing de conteúdo, né? Por que isso começou a surgir isso? Eu acho que começou a ganhar bastante força agora também, né? Como eu estava falando anteriormente, as empresas elas participam desses leilões para estarem aparecendo nesses espaços. Isso é pago, isso tem um custo alto. Então, como que o cara pequenininho ou menor vai começar a se entrar também nesse jogo? Então, marketing de conteúdo acabou surgindo muito disso. Então, ele basicamente assim, ele quer dar uma informação relevante para o usuário, não só estou fazendo uma propaganda. Então, o marketing de conteúdo hoje, ele tenta atacar o público mais engajado, por mais que esse público às vezes seja menor, o engajamento dele costuma ser muito maior, então às vezes as empresas têm um retorno bem legal. O legal de falar de marketing de conteúdo é que hoje a gente pode unir ele com o que a gente chama de SEO. SEO, o que seria? Seria basicamente otimizações do mecanismo de busca do Google. Então, por exemplo, exemplificando um pouco, a gente pode produzir um texto para alguma marca específica, que seja relevante para o público. Isso é bem importante falar, assim, esse conteúdo tem que ser relevante para o público e não falar sobre o produto especificamente. E se você consegue colocar palavras, imagens que façam sentido com a busca do usuário, você vai estar conseguindo ranquear isso no Google de forma orgânica. Quando eu falo de forma orgânica, é que é de forma não paga. Então, seria um tráfego que a gente chama de tráfego gratuito. E o interessante desse tráfego é que é um tráfego que essas empresas não perdem. Então, por exemplo, quando a gente fala de mídia paga, você está lá investindo seu dinheiro, colocando uma grana. Se você para, de repente você vê uma queda bruta no seu volume, tanto de vendas e tudo mais. No orgânico não. Você de repente faz ações, você faz ações contínuas e você tem um crescimento um pouco mais consistente, né, do seu público. Aí hoje a gente pode também falar um pouco de marketing de conteúdo, unindo até com inteligência artificial. O que seria isso? Bom, hoje assim, as empresas precisam produzir muito conteúdo, esses conteúdos precisam ser relevantes, às vezes precisa ser mais rápido. Então hoje já tem empresas usando essa inteligência artificial na produção desse texto. Lógico que nunca vai substituir, não sei se nunca, mas até agora não vai substituir o fator humano. Porque pessoas são mais criativas, elas têm empatia, que é o que uma máquina não tem. Mas isso, assim, coisas que a gente não consegue superar a máquina. Volume, o custo reduzido e também velocidade. Então, tem empresas que geram relatórios, às vezes elas precisam lançar na imprensa alguns textos e com inteligência artificial você consegue produzir um texto automático, mais ou menos 1 minuto, e isso acho que é um grande diferencial, né, do marketing. Enfim, e uma mudança também que está tendo no marketing de conteúdo é que o consumo de informação está mudando bastante. As pessoas hoje não param mais para ler artigos grandes, talvez até parem, mas em pequenos momentos do dia, quando ela está de fato parada, não em movimento. As pessoas querem ler coisas muito rápidas que têm informação que elas procuram ali, em bullets. Então, misturando essa parte de SEO e tendências de conteúdo, hoje é muito forte a otimização ao máximo dessa informação. Lançar conteúdos pequenos, de fato. Se alguém aqui usa o assistente do Google mesmo, tem o Google News, que ele todo dia de manhã, baseado no seu consumo,
te sugere notícias que são todas já fragmentadas. Vem uma manchete, 3 linhazinhas, um ler mais, ou um leia mais sobre o assunto, veja mais sobre isso aqui, para você pelo menos saber o que está acontecendo. Ele não vai te dar de cara um artigo de 2 páginas que você vai ficar lendo como se fosse um jornal. Então, isso acaba entregando muito mais o que as pessoas querem para o momento que elas estão de fato. Se você está andando em um metrô, pegando um ônibus, andando na rua, você não vai parar para ficar lendo 10 minutos um artigo gigantesco. Então, essa tendência de diminuir os artigos, deixar tudo mais mastigado, com informações mais processadas, é uma coisa que já virou tendência e está se maximizando cada vez mais. Então, podemos esperar por aí cada vez mais ver textos pequenos, muitos bullets, muitas informações já muito diretas, sem muito rodeio, sem ter aquela construção inteira sobre um tema. Bom, vou pegar minha colinha aqui, seguindo para o próximo tópico, né? Sim, tem muito. Vocês me ouvem bem? Bom, vamos falar aqui mesmo. Como o Bruno estava falando, né? Existem técnicas de SEO, ninguém sabe de fato como é o algoritmo das mídias do Google, enfim, para ranquear. Todo mundo tem, a gente sabe que o Google considera isso, considera aquilo, mas ninguém sabe exatamente qual é a formulinha mágica. Então, sempre as otimizações são feitas baseadas nesse algoritmo. Recentemente teve uma mudança de algoritmo aí, todo mundo ficou, meu Deus, o que está acontecendo, mudou. Só que acho que a principal regra é entregar o que as pessoas estão procurando. Então, se você entrega um conteúdo que é relevante, isso por si só o Google está conseguindo perceber também se o conteúdo é relevante, sem mesmo falar, não, o seu texto está estruturado assim, desse jeito, você tem uma tagzinha falando que o título do artigo é isso, está evoluindo um pouco mais isso. E também, já roubando um pedaço do próximo assunto, que é comandos de voz, existem já tendências de SEO mesmo, da otimização para buscas por voz, porque o Google, você faz uma pesquisa de voz e a maneira de se estruturar um artigo ou enfim um pedacinho de texto, de conteúdo que vai responder essa sua pergunta está mudando também para atender esses novos requisitos aí. Então, não sei se vocês fazem busca por voz, mas normalmente quando você faz já aparece um resultado em cima com uma breve descrição aberta, né, que ele chama de snippet. Então, se você estruturar o seu conteúdo de uma forma que tenha uma resposta muito clara para essa pergunta, muito provavelmente a chance de você ranquear e já aparecer direto a resposta ali, sem a pessoa ter que talvez abrir o seu site inteiro, isso está virando tendência também. As empresas estão começando a se preocupar com isso, né? E aí vai entrar na parte de busca por voz, que a gente vai falar depois também, que hoje, não sei se vocês usam, eu não uso tanto, mas eu vejo muita gente que trabalha até do meu lado, que o cara chega e fala tudo no Google e espera aparecer na tela do celular. Então, isso vai se intensificar cada vez mais e as empresas estão começando já a se preparar para otimizar o conteúdo para esse resultado de como é fornecido hoje. Bom, bate-papo. Vocês querem fazer mais alguma pergunta? A gente ia deixar um espaço no final, mas por favor, se alguém tiver alguma pergunta. Você estava comentando que está virando tendência de fazer conteúdos menores. Mas uma observação que eu ando fazendo, acho que talvez vocês tenham feito também, é que na verdade eu vejo mais até mudando da parte de texto para a parte de vídeo. Entendeu? E o vídeo, até menos que esses conteúdos menores. Daí o pessoal não está nem lendo esses conteúdos menores, fica muito no vídeo. Ou às vezes eles fazem dentro do vídeo alguns textinhos que acabam aparecendo. E isso até acaba pegando no Google. Eu acho que fica até mais no Facebook, não sei, tudo mais. Eu queria saber mais ou menos para essa tendência de vídeo. Vídeo não estava aqui, mas é uma coisa que eu marquei aqui nos tópicos que a gente vai falar, que também, similar ao mobile, já não é nem tanto tendência, meio que obrigatoriedade. Está um pouco mais tendência que a parte móvel, mas com certeza a gente tem que ficar atento para isso, porque inclusive os algoritmos também já estão sendo otimizados para vídeo. Então, se você vai fazer uma postagem orgânica ou, enfim, anúncio pago mesmo no Facebook, se for uma imagem com um pedaço do vídeo e um vídeo, o vídeo vai performar muito melhor. Então, porque as pessoas tendem a consumir mais, elas preferem consumir um conteúdo muito mais fluido, falado, que se tiver um legenda ela já pode ler também, vem enquanto ela está no trabalho, ouvindo no fone, se alguma coisa acontecer ela pausa o som e continua lendo. E legenda ajuda no ranqueamento também, você estava um
pouco preocupado com isso. Várias descrições de vídeo ajudam no ranqueamento do vídeo também, tanto no Facebook quanto no YouTube, enfim. Existem várias maneiras de você ranquear com outros tipos de conteúdo que não só texto. Isso que eu estava falando de diminuição fica muito mais para texto. Mas também não vou falar que e-books estão sumindo, conteúdos ricos estão sumindo. A gente tem todas essas, não vou dizer etapas, mas todos esses tipos de conteúdo, né, que podem ser consumidos. Mas na parte de textos, notícias, coisas breves, está cada vez reduzindo mais para mais o fato, as implicações, os resultados daquilo. E aí, obviamente, vai ter muito conteúdo de artigo mesmo, que você quer ler um troço gigantesco. Por exemplo, se você procurar por tendência do marketing digital, você vai achar artigos de páginas e páginas, com 15, 20, escrevendo tudo, te mandando para muitos outros links. Mas tem uma parte que está, de fato, sendo reduzida, por causa do consumo rápido, do jeito que as pessoas consomem informação hoje no dia a dia. Comentando um pouco aqui da questão do vídeo, hoje você vê que o próprio algoritmo do Facebook, se você for fazer propaganda, ele está dando realmente muita relevância para o vídeo. Por quê? Porque o vídeo é uma forma das pessoas estarem interagindo um pouco mais, seja com a marca, outras coisas. Então, por exemplo, hoje a gente vê, até aprofundando um pouquinho mais, formatos que funcionam muito bem. GIFs também. Por quê? Porque quando você está descendo lá na timeline, se tem alguma imagem mudando, naturalmente seu olho vai mudar para essa. Você vai focar um pouco mais a atenção nesse anúncio. Então, naturalmente, o próprio algoritmo do Facebook está entendendo que esses anúncios são mais relevantes para o usuário. Então, a partir daí, a gente está conseguindo resultados muito bons com GIFs, com vídeos, como você falou. E a verdade é que o Brasil acho que ainda está muito atrasado nessa questão de produções de vídeos. A gente vê outros países assim, bem mais avançados, com coisas muito vídeos produzidos bem profissionais, robustos. Mas eu acho que assim, daqui a 1 ano ou 2, acho que a gente vai começar assim, a ver todas as marcas praticamente assim, atacando forte. Só complementando também, né, justamente quando você começou a falar sobre isso, já me veio a cabeça na hora, né, que a gente é muito próximo do pessoal do Facebook, né, e tal, e provavelmente essa mudança que a gente viu seja muito por conta de redes sociais também, né, porque como você mesmo falou, o Google ainda está um pouquinho distante disso, a gente explora vídeos através do YouTube, mas ele não tem muitos outros formatos que possam interagir, né, e agora quando você está falando de uma rede social, a pessoa pode postar a própria foto, mandar com amigo, então tem uma interação muito grande. Então você está concorrendo ao seu anúncio ou o que você estiver postando lá com outras coisas que são muito interessantes para as pessoas, né? Então, quando a gente conversa com o pessoal do Facebook mesmo, que trabalha lá, eles sempre dão essa recomendação. Tipo, principalmente na rede social, hoje em dia você não pode mais estar simplesmente mostrando um texto, porque a pessoa está vendo outras coisas muito mais interessantes e ela espera ter uma interatividade maior, né? Então, além de vídeo, tem vários outros formatos que já permitem a pessoa fazer alguma coisa. Tipo, tem um Canvas que a pessoa mexe a tela do celular e você pode construir uma cena como se fosse em 3D e jogar o anúncio para a pessoa com isso. Ou sei lá, tem um Stories lá que a pessoa faz uma votação, que a pessoa rola alguma coisa. Então, tipo, hoje em dia a interatividade já está muito presente, né? E, tipo, isso é a tendência com certeza de agora para o mês que vem, porque isso já está muito presente e daqui para frente quem não conseguir lidar com isso vai acabar ficando para trás, né? Com certeza. Então, isso que você falou é bem legal e vem até com um gancho com outro tópico que a gente colocou aqui, que seria de branded content.
Seria, né, basicamente isso que você falou, de uma forma sutil as empresas estarem mostrando presença da marca, mas sem ser daquela forma, né, invasiva. Então hoje a gente já tem alguns formatos. Então, por exemplo, tem empresas que realmente estão produzindo, igual você falou, para a empresa aparecer lá, primeiro ela tem que ensinar como que faz sozinho. Então realmente tem muitas empresas patrocinando esse tipo de conteúdo e eles nem citam a marca. Mas se a pessoa é engajada, lê, depois você vai ver lá no final que quem fez é tal empresa, provavelmente você vai se interessar mais por ela e tudo mais. Eu acho que é legal também que tem alguns outros formatos também desse branded content que eu estava até olhando recentemente, que seria de podcast. Eu acho que é algo novo, talvez eu já tenha até algo mais a falar. Só que é bem interessante, assim, então eles de uma forma muito sutil eles inserem, né, a marca ali no contexto da conversa que eles estão tendo, do áudio. E a gente vê que áudio também é uma ferramenta muito forte, que as pessoas têm uma ligação emocional muito grande. Então assim, é muito ruim quando você está numa roda de discussão, alguma coisa, de repente aparece aquela propaganda no meio e te corta. Então, no áudio ele ainda é mais sensível a esse tipo de coisa. Então, o branded content que a gente chama está sendo bem usado. Essa questão do podcast, vocês escutam podcast? É bem interessante porque é um conteúdo focado, né, bem segmentado. O que eu acho que é legal da produção de conteúdo, dentro dessa forma como o Bruno colocou, é quando você não consegue perceber que tem uma propaganda ali. Né? Eu sou assíduo fã do pessoal do Jovem Nerd e eles têm feito isso de uma forma muito legal. Né? Agora eles têm os conteúdos patrocinados por uma empresa, mas o formato não é para ficar falando da empresa em si, é para responder uma pergunta, é para propor uma discussão e é um conteúdo divertido. Né? Então você gosta de ouvir. Quando que a gente esperava uma coisa dessa? Você ativamente procurar uma propaganda, né? Porque é isso, a marca ela tem que ter uma conversa com você. Ela não pode simplesmente te empurrar alguma coisa. Ela tem que te ensinar, ela tem que te engajar, ela tem que te emocionar. Sem isso você coloca o filtro. Né? Então eu acho que a comunicação publicitária ela caminha muito nessa direção, de criar um relacionamento real e não fictício, não forçado com o público. Né? E a tecnologia permite fazer isso de uma forma muito legal. Né? Podcast, os conteúdos em forma de artigo, áudio, vídeo, tem muita coisa legal acontecendo. Como ser uma propaganda chata que incomoda a pessoa, porque eles conseguem rastrear o passo que a pessoa fez antes de acabar lá e não vai ficar bom. Eles conseguem ver todo o rastro, só que eles não sabem por que a pessoa ficou. Então, como fazer com que as propagandas que aparecem no Google ou no Facebook, no Remarks, não incomodem a pessoa, pelo simples fato de ela ter perdido interesse por algum motivo. Igual você era aí no vídeo. Não tem administrado o cliente. Como que é na visão de vocês? Trabalhando ou trabalhando de qualquer forma? Eu vou falar bem rapidinho, porque eu sou o que tem menos propriedade para falar aqui sobre isso, mas o detalhe nesse tipo de raciocínio é pensar de forma estratégica a sua ação. Tá? Tem até um tópico que a gente vai falar sobre automação, automatização, sobre como rodar essas ferramentas de forma automatizada, e aí entra muito nisso que você está falando. A gente tem que, como profissional, tentar entender pelos dados qual é o real comportamento do público, né? E aí usar as ferramentas para tornar essa comunicação com o público o mais assertiva possível. Porque se for uma coisa muito direta, você vai com certeza acabar enchendo o saco do público. Tá? Eu que comentei, né, sobre você ver um sapato, de repente o negócio fica te seguindo, né? Só que a verdade é que não é isso que a gente faz, porque a verdade é se a propaganda está incomodando, ela não está sendo feita da maneira correta. Então tem formas de você evitar isso. Então, por exemplo, essas listas de remarketing, você consegue, por exemplo, excluir, por exemplo, a base de compradores. Então, se de repente você já comprou o produto, você consegue excluir para essa pessoa não ser mais impactada. Ou, por exemplo, se de repente a pessoa só visualizou um produto, uma página, então você consegue falar assim, bom, esse usuário, ele não é muito engajado, ele não é muito relevante para mim. Eu quero o quê? Eu quero um usuário que
entrou em 5 páginas de produto, que pesquisou preço. Então é esse cara que a gente vai atacar. Todos esses dados a gente consegue ver no Google Analytics, por exemplo, que vê realmente comportamento. Então você consegue ver várias coisas como, por exemplo, tempo de sessão na página da pessoa. E aí a partir daí você consegue gerar essas listas mais inteligentes. A verdade é que poucas empresas fazem isso de uma maneira inteligente. Elas pegam a lista inteira lá de todo mundo que visitou e o que a gente chama só cabota ali para todo mundo. Inclusive, acho que esse é um dos diferenciais da nossa agência, que a gente sempre se preocupa muito com isso, e não ser aquele cara chato que fica ali. Outra coisa que dá para fazer também, você consegue limitar o número de impressões por dia, para a pessoa ver. Então, se a pessoa já foi impactada uma vez, você acha que é suficiente, ela não vai ser mais impactada por isso. E assim, até falando um pouco de como funciona o remarketing, tem uma que a gente chama de listas de recência. Então essa pessoa vai andando numa linha do tempo e basicamente é o que eu estava falando no primeiro momento que eu comecei a conversa, que você pode pagar mais ou menos por ela. A verdade é que quanto menos você paga, menos chance você tem de estar aparecendo ali. Então essa é a ideia, que você estrategicamente não seja aquele cara chato, aquela marca chata que fica só te martelando. Eu já ia falar sobre Eu gostaria só de aproveitar para posteriormente, quando acabar, só posso colocar informações com vocês sobre Essa aqui é a ideia, né? Fazer um network aí, a gente conhecer um pouco melhor. A gente vai ter esse espaço. Por isso que a gente quis trazer mais um bate-papo mesmo para ficar mais solto. Todo mundo que pode perguntar e ficar à vontade, não precisa muito ficar apresentando. Então, vou conversar assim. Enfim, também, acabando aqui, nossos e-mails estão aqui, vocês conseguem achar o site, vocês conseguem achar todo mundo, o Facebook, enfim, quiserem conversar, dá um toque para a gente está totalmente aberto para discussões sobre o assunto. Eu ia propor para a gente pular esse cronograma que eu estava aqui para a parte de vídeo e mobile, porque é onde estava atendendo o assunto. Acho que a gente já acabou comentando bastante sobre isso. Então, eu vou voltar um pouco no começo, né, falando sobre o segundo tópico que estava ali, segundo ou terceiro, que é automação de marketing. Que está também ligado com Big Data, análise de dados. Por quê? Até então, as pessoas, como o próprio Bruno disse, né, você pode pegar uma lista de todo mundo que entrou no seu site e jogar lá, compra aí, falou, não quero saber, você vai ficar vendo esse banner por 60 dias, não vai aguentar mais, vai entrar no site, vai ter 5 banners, um em cima, um embaixo, você scrolla, tem mais 3 ali. E por que fazer isso, né, se você consegue ser muito mais assertivo? Todo mundo com certeza já ouviu falar que marketing digital é mais preciso, é exatamente o contra do outdoor ali, que você não vai ficar mostrando para todo mundo que não interessa, e sim conseguir entregar uma comunicação muito personalizada para cada tipo de pessoa. Então, a sua base de clientes hoje, existem muitas ferramentas que você consegue segmentá-la, pegar vários comportamentos, fazer várias correlações em cima e criar uma régua de automação em cima disso. Por exemplo, pessoas que fazem aniversário vão receber um e-mailzinho de aniversário, o caso mais tosco possível, personalizado. Senão você mandar uma publicação de aniversário para todo mundo todo dia, não faz sentido algum. Você consegue pegar pessoas que têm essa idade, têm esse comportamento, viram isso, aquilo, compraram esse tipo de produto, provavelmente elas estão interessadas em alguma coisa similar. Eu não sei, se comprou uma TV que tem, enfim, monitor que tem suporte a 3D, VR, talvez você queira comprar um óculos. Você não vai colocar uma propaganda de óculos para todo mundo, porque não só para essa pessoa. Essa análise de dados está ficando cada vez mais intensa e as empresas estão se aproveitando disso justamente porque a gente falou aqui, relevância. Se você está impactando um cara na hora errada, no produto errado que ele não quer, ele, além de não comprar, talvez ele fique puto com você e fale, cara, não quero mais saber dessa marca. Vai clicar no xizinho ali 10 mil vezes, o Google, o Facebook, enfim, a mídia vai entender que você não é relevante para ele e nunca mais vai aparecer um anúncio. Não falo nunca mais, a chance disso, de um anúncio daquela marca aparecer vai ser muito menor. Então, cada vez mais a gente está nessa tendência de segmentar mais, analisar mais, tentar entregar ao máximo o que a pessoa quer, como o Daniel estava dizendo. O Google já tem segmentações que são baseadas em intenção de compra, intenção de qualquer coisa. Se uma pessoa está procurando alguma coisa no Google, que seja comprar passagem, ou até coisas que não sejam de compra, mas normalmente está ligado a executar uma ação de compra, mas tem algumas coisas que não são. Existem listas que são listas de recência curta, que pegam ali até 3 dias, para justamente o
cara que colocou um negócio no carrinho, que procurou alguma coisa, não fique recebendo essa comunicação por muito tempo. Então, você tem essa inteligência de conseguir impactar pessoas que estão procurando por aquilo, e a partir do momento que ela parou de procurar por aquilo, você não vai impactá-la mais. Então, existem muitas ferramentas para a gente conseguir segmentar esse público, analisar esse público e criar uma automação em cima também, fazer vários fluxos. Se a pessoa está aqui, ela fez isso, beleza, acabou, joga fora, ela não tem mais interesse, não queremos trabalhar com ela mais. Não, mas se ela engajou aqui, automaticamente eu vou jogar uma outra comunicação mais específica ainda, porque se ela consumiu isso, talvez ela tenha interesse naquilo. Se ela não engajar com a próxima, você joga fora, talvez em um momento futuro, depois de uma semana, um mês, você volte com uma comunicação genérica de novo. Se ela não engajar, você fala, ok, isso não é o meu público. Então, existem ferramentas hoje para de fato você tentar entregar o que as pessoas estão procurando e mostrar mais quando elas estão consumindo. Então, a gente tenta ao máximo não ser a pessoa chata, obviamente. A gente tenta entregar conteúdo relevante, né? Parece mais o discurso do Google quando você assiste qualquer Google Marketing Live, que eles fazem uma propaganda absurda, mas de fato a gente faz isso mesmo, a gente tenta sempre entregar conteúdo de maneira relevante. E nisso a automação de marketing está muito presente. Talvez nem tanto em mídias tradicionais aí como Google e Facebook, mas na parte de e-mail marketing, uma coisa um pouco mais segmentada que vai direto para aquela pessoa em um meio um pouco mais fechado dela, isso é muito presente, né? Você consegue fazer uma comunicação quase que 1 a 1, inclusive personalizando por um e-mail todos os campos. Por mais que se você tem uma régua para todas essas pessoas aqui, 1000 pessoas que têm esse interesse em receber o mesmo conteúdo, você consegue personalizar ainda mais com, enfim, nome, dados sobre ela, inclusive colocar uma comunicação padrão e embaixo colocar alguma coisa relevante ao último conteúdo que ela viu. Enfim, dá para você entregar de fato o que cada um consome, o que cada um pesquisa. Isso aí é bem importante, principalmente quando a gente fala de produtos ou serviços em que a jornada do consumidor é mais longa. Então, por exemplo, empresas que estão procurando investidores para abrir franquia, coisas do tipo. Então, isso é algo que você vai trabalhando ao longo dos meses. Então, você às vezes começa mostrando um pouco, às vezes um anúncio mais institucional que a gente fala. Depois, se a pessoa teve uma abertura do e-mail ou teve algum engajamento, você mostra, de repente, algo que passa um valor maior. Então, isso é bem importante, principalmente nesses serviços em que a jornada do consumidor é mais longa. Então, por exemplo, o que o Luiz aqui falou sobre o funil, entra diretamente aí. Então, você tem réguas de comunicação que a gente chama para cada etapa do funil. Eu vou até complementar aqui. Existem algumas ferramentas também que te permitem não só fazer isso aqui, mas ir muito mais além nessa parte de automatização. Então, isso aqui que a gente está passando coisas que estão se concretizando já hoje mesmo. Tem muita pesquisa em cima disso, como melhorar essas réguas. Tem estudos de correlação também, que vai envolver aqui Big Data talvez, mas não ainda inteligência artificial, mas estão desenvolvendo também softwares aí de AI que vão tentar pegar o seu comportamento, você joga lá uma base de dados e de repente ele começa a sugerir coisas, e você põe pessoas à prova e fala, não, de fato isso aqui é bom, isso aqui não é bom, e ele vai aprendendo, enfim, talvez no futuro você tenha uma AI que vai saber coisas que você quer antes de você mesmo saber. Parece muito Black Mirror, mas pode ser que seja. Tem alguns estudos também, inclusive existem bases para serem vendidas por aí, por exemplo, de palavras que são relacionadas a algum sentimento e são relacionadas a ações de compra mais efetivas. E aí você pode comprar uma base, sei lá, palavras que são relacionadas à alegria. Você compra uma base de palavras que já foram testadas, que no mercado sabem que funciona, e pega, por exemplo, todos os seus anúncios. Seus anúncios vão ter vários textos e você coloca para testar todos os anúncios com todas essas palavras. E existem correlações entre anúncios que têm essas palavras mais felizes ou algum outro tipo de emoção relacionada a essa base de palavras que convertem mais ou que trazem alguma experiência melhor, que tem alguma taxa melhor, enfim, tem muita análise de dados em cima disso, em cima de correlação. Aí, não sei se alguém aqui faz estatística, mas é um prato cheio. Inclusive, na Raccoon existe um time de BI que está partindo para essa parte de correlação também. Tem alguns dados que eles encontram que são, você fala, cara, jamais uma pessoa conseguiria chegar nisso. Você não ia pegar uma planilha de Excel, colocar um monte de coisa, fazer um monte de formulinha lá, você não ia tirar isso aí.
Então, a parte de Big Data também está muito presente. E aí, se você consegue associar isso com a parte de automação, você tem uma ferramenta muito poderosa para encontrar formas de entregar coisas mais relevantes ou melhorar suas métricas, seus dados, suas taxas. Vou colocar uma pergunta cabulosa, tá? Acho que vocês nem estavam esperando por essa. Como é que fica a privacidade dentro de tudo isso que a gente está conversando aqui? E vocês também, como que vocês se relacionam com tudo isso que a gente está dizendo, essa quantidade de informação e a questão da privacidade? Eu acho que os profissionais de marketing começaram a se entusiasmar com as possibilidades e, aliado à ausência de conhecimento, né, e a gente sabe que esse meio ele acaba abrigando muitas pessoas que acham que sabem o que estão fazendo e não estão. E essas pessoas, elas de fato acabam transformando a experiência, tudo aquilo que eu estava falando no começo ali, da experiência da marca, que tem que ser incrível e tal, ela destrói, ela simplesmente joga isso por água abaixo, né? Se a gente conseguisse transpor essa relação que você disse, né, do digital para o offline, é uma pessoa gritando no seu ouvido, seu carro entupido de papel, isso aí não pode ser uma coisa, uma relação saudável com o público. Por isso que eu acho que é tão importante que as marcas, elas pensem qual é a forma que ela quer conversar com esse público e ela use as ferramentas e os profissionais da maneira correta para isso acontecer. A última coisa que a gente quer é que o nosso público dê um subscribe numa lista de e-mail, que ele bloqueie aquela propaganda específica. E assim, do nosso lado, a gente consegue perceber se tem alguma coisa errada. A gente vê no Analytics, a gente sabe se a taxa de abertura de e-mails é baixíssima, se a taxa de cancelamento desses e-mails é muito alta, se a conversão não está funcionando. Então, assim, a gente tem todos os dados do nosso lado para amparar uma tomada de decisão e tornar essa relação boa. E assim, o que acontece hoje em dia, o consumidor ele tem todo o poder na mão, né? A gente até brinca às vezes falando, o consumidor ele é o rei, ele tem toda a tomada de decisão a seu dispor. Então, se a empresa não consegue ter essa relação saudável, a pessoa muda, ela vai para outra empresa e ela passa a ser uma detratora daquela primeira que encheu a paciência, né? Então, se as marcas não começarem a pensar em como elas querem se relacionar, e se elas não conseguirem fazer isso de uma forma que seja saudável, elas vão perder permanentemente esse público, né? Então, eu como profissional de marketing, eu vejo com bons olhos os próximos anos. Vai acontecer uma seleção natural mesmo das boas práticas e tomara que isso reflita o mais rápido possível no nosso dia a dia.
começar a responder aqui, responder não, fazer um comentário, colocar um pouco da minha opinião, né, sobre o assunto de privacidade. Eu acho que eu não ligo muito para os meus dados, eu acabo até banalizando, falar aqui é meu nome, meu e-mail, o que você quiser, pode pegar, porque eu normalmente recebo muitas experiências boas que vêm de anúncios. Então, assuntos ou coisas que eu olho e falo, caramba, se eu não tivesse permitido, se eu tivesse limpado meus cookies aqui a cada final de navegação, eu não receberia. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre tenho aquela visão de até que ponto as coisas são de fato relevantes, ou toda essa comunicação não é super excessiva, toda essa otimização para conteúdos pequenos não está banalizando cada vez mais a forma como a gente consome e os materiais que a gente consome. Mas eu sempre entendo que isso não é guiado só por essa indústria. Se o Facebook inventar uma coisa nova, a chance de funcionar não vai ser tão grande, porque se ele inventa tirar da cartola alguma coisa que ele quer colocar, talvez as pessoas não gostem, então elas vão seguindo um pouco o comportamento das pessoas. Então, eu normalmente tendo a sempre permitir os meus dados, liberar os meus dados, porque eu acho que, no geral, isso traz mais coisas boas do que ruins. E pode ser um pouco enviesada essa minha opinião, mas eu sempre vou filtrando tudo que eu recebo. Se tem uma coisa me importunando, eu não fico tão irritado de, putz, esses caras não param de me mandar coisa. Eu vou lá simplesmente e dou um unsubscribe, porque eu sei que eu dei essa abertura. Eu meio que faço uma consciência, tipo, se eu permitir que todo mundo me acessasse, eu vou começar a filtrar. E como os algoritmos também entendem que um unsubscribe é uma ação negativa, que tende a empresa não voltar a comunicar com você, eu acho que eu estou contribuindo em ajudar as pessoas a fazerem uma estratégia melhor, sabe? Se eu falei que eu não quero, cara, você vai ver que o perfil da minha pessoa não vai ser muito legal. Então, eu vou te mostrar por meio dessa ferramenta que você me dá que eu não quero. Eu acho que a maioria das pessoas não deve pensar assim. Muitas vezes o povo deve falar, não aguento mais esse e-mail, não aguento mais esse banner, essa empresa que vá dos infernos. Mas eu tendo mais uma abertura de dados mesmo, entregar os meus dados e me mostrem o que vocês têm para oferecer. Bom, eu mudei muito assim meu conceito em relação a isso, é engraçado, mas antes de começar a trabalhar com marketing digital, eu nunca tinha clicado num anúncio na minha vida. É verdade, eu nunca tinha clicado em nenhum do Google, nenhum banner. Eu não sei, eu tinha medo, eu achava que era vírus, que era alguma coisa, sei lá. Por quê? Porque as experiências costumam ser ruins, né? Às vezes quem está aparecendo ali não é o que você está procurando. Então, depois que eu comecei a entender também como funciona, eu mudei um pouco minha relação com isso, questão de privacidade. Então, hoje eu também me vejo mais como um contribuidor aí para as pessoas estarem fazendo estratégias melhores de marketing, até porque eu também não tenho muita coisa a esconder, então... Mas enfim, queria colocar um outro ponto só a mais, que por mais que as empresas falam que você tem o controle das informações, e que de fato você tem, muita gente não sabe disso, ou não é a coisa mais direta possível de se fazer. Então, se você quer limpar os seus cookies, você pode acabar com tudo isso, pode dar um subscribe em todo lugar, você pode pedir para retirarem seu nome de todas as bases, só que não é o natural, tudo já vem automaticamente setado. Você compra um celular Android, sua conta já vai pegar seu local, ele, por padrão já vem tudo habilitado para coletar suas informações. Então, eu não sei se eu saberia tudo isso se eu não estivesse no ramo. Então, eu fico pensando que talvez seja um pouco injusto mesmo, porque as pessoas não param para ler os termos e condições, não vão a fundo quando elas estão usando uma ferramenta, saber tudo que está sendo coletado. Então, esse último escândalo aí do Facebook, acho que abriu os olhos um pouco mais das pessoas. O próprio Facebook começa a mandar notificações para você falando, olha, veja o que eu estou coletando, você pode mudar isso ativamente te falando, né? Então, acho que o mundo está tendo um pouco mais de conhecimento, as mídias estão respondendo, estão se sensibilizando um pouco mais para deixar claro para você que você tem essa opção. Então, eu ainda não vou parar de entregar os meus dados, mas eu acho que tem uma tendência um pouco maior de deixar todo mundo ciente do que está acontecendo. Vamos para uma coisa que a gente estava falando aqui de, enfim, AI e Big Data, que são os chatbots, né?
Está surgindo muito, acho que fora do Brasil já avançou um pouco mais também. No Brasil a gente está começando a ver os primeiros bem mais funcionais agora, não sei, metade do ano passado para cá, estão ficando um pouco mais complexos, né? E eu queria passar sobre chatbots, que existem dois tipos principais, né? Um que é baseado em regras, que você faz basicamente um script, você imagina todas as interações que podem acontecer ali e fala, olha, se acontecer isso, faça isso, se acontecer aquilo, faça aquilo, se a conversa vier por aqui, tome esse caminho e tome esse, depois esse, depois esse, depois desse. Isso pode ficar muito complexo, se você quiser um atendimento, uma conversa, um relacionamento muito complexo, e daí surgiram os de inteligência artificial, que aí você não vai precisar programar o seu chatzinho para conversar aquele script que você quer. Ele vai criar vida e, baseado no comportamento de N conversas, vai começar a aprimorar cada vez mais a entrega que ele vai dar. E talvez você setou o seu chat programado, se a pessoa falar comprar, você responde isso. E aí o adquirir não está englobado nisso, e a pessoa falar adquirir e seu chat não responde. Uma inteligência artificial teria, teoricamente, se for bem feita, né, e com um tempinho lá de aprendizado, ela entenderia que os dois são comportamentos de compra, que as pessoas querem a mesma coisa, e conseguiria evoluir sozinho. Hoje a gente tem alguns exemplos. A Hertz Localiza, não sei qual o nome que ficou, se são os dois, são só, enfim, eles já, no próprio site deles tem um chat que você consegue alugar um carro conversando com, enfim, um chat, um código, uma máquina, enfim, você não precisa mais perder muito tempo falando com uma pessoa, passando 1 milhão de dados, você vai lá, preenche, talvez ele já tenha já peça o seu e-mail, já sabe que você está no cadastro, já evita de pedir 40 dados repetidos se você for numa outra franquia, enfim, e você consegue alugar um carro de uma vez, é uma coisa legal. A Natura, não sei se já está funcional, eu acho que está, implementou um para fazer venda de produto pelo Facebook. A Avon tem um para consultoras, para, enfim, terem alguns dados delas que elas conseguem pedir, sem ter que ficar gastando tempo no call center, gastando pessoal, enfim, otimizando a experiência. Os chatbots, obviamente, não resolvem tudo, eles têm suas limitações, inclusive vários deles têm um ponto que eles notificam o humano, falam, olha, meu serviço está feito, não consigo mais atender essa pessoa, o humano entre, faça a sua parte, faça a sua personalização ainda maior. Então, é uma tendência que a gente está vendo muito para venda, consulta de informação, FAQ, automatização de processo, qualificação de pessoas, enfim, para auxiliar a tomada de decisão humana, reduzir custos às vezes e otimizar muito mais também a experiência. Pensa se a NET conseguisse responder todas as suas perguntas que você faz, ou que você entra num chat da NET e fala, quero cancelar, e ele fala, ok, vou cancelar. Cara, essa é a coisa mais linda do mundo, você não ia perder infinitas ligações com eles, com o Procon, enfim, a Anatel, quem for que você queira ligar atrás. Outra experiência horrível de call center, quando você liga, falando, cara, não recebi a conta nem por e-mail, nem na minha casa, preciso pagar. E aí o assistente lá, que é um robô, vai te falando número a número do código de barra de uma conta. Cara, tipo, isso é horrível. Você podia entrar num chatzinho lá pelo seu celular e falar, quero a conta tal, ele te dá um código, você pega o celular, já lê, ou já copia o código, já paga direto pelo celuar. Enfim, tem N soluções que chatbots podem ajudar. E está virando tendência, já existem várias empresas no Brasil que desenvolveram seus próprios chatbots, as suas ferramentas, né, pelo menos, para poder comercializar isso. Tem outras que são baseadas em ferramentas como o Watson, ou umas da Microsoft, do Google AI também. Existem várias bases assim disponíveis para você desenvolver o seu softwarezinho em cima, tanto de inteligência artificial quanto os mais baseados em regras, né? Bruno, acho que você tem coisas a contribuir aqui. Não, eu ia falar basicamente de algumas ferramentas que eu estava até dando uma olhada. Então, hoje, se vocês quiserem entrar, tem lá uma da Microsoft que chama Text Analytics. Na verdade, ela é uma ferramenta, basicamente, você coloca o texto e tenta identificar a emoção lá dentro. Então, hoje você consegue unir essas ferramentas com o chatbot. Eu acho que isso vai ser primordial assim, para a aceitação do público. Eu, por exemplo, tive experiências bem negativas com chatbots. Assim, não costumo gostar, eu até prefiro o fator humano na maioria das vezes. Lógico, não se for no caso da NET ali, eu preferia estar falando com uma máquina. Mas assim, eu acho que tem bastante a avançar e as empresas já estão percebendo isso. Então tem muita campanha de Facebook já que a gente já está usando, então que seria de forma gratuita. Bom, é isso. E fazendo, eu tinha deixado como último tópico aqui por ser uma coisa talvez um pouco mais avançada, que no Brasil está bem pouco desenvolvido ainda, não sei como é que está lá fora, não sei se você consegue contribuir também, que são os Progressive Web Apps,
são basicamente uns híbridos entre sites e aplicativos. Eu particularmente não conheço nenhum ainda que usa isso, se eles usam nem sei, e seria até a ideia, né? Você não precisa ter um site e ter um app, é muito na onda mobile, na onda de ser tudo mais simples, muito mais fácil, mais acessível. É uma, não vou dizer uma linguagem, mas é uma técnica que você consegue programar e aquele conteúdo vai ser responsivo, não precisa ter um app, você vai ter teoricamente uma experiência de um app, só que numa plataforma online mesmo, vai ser indexada pelo Google, você não vai, por exemplo, procurar, ou sei lá, um app americano, não sei, e vai aparecer só o app lá. Você vai procurar um app, vai ter o link para o seu site lá, na verdade vai ter a experiência de um app. Então, tem algumas vantagens, o conteúdo vai ser muito mais fluido, a ideia é ser muito mais rápido, gastar menos dados, com navegação, enfim. Te proporcionar uma experiência on the go, mobile, que seja muito parecida de um app, mas muito mais acessível. Você não precisa baixar um app inteiro para usar. Você não vai estar lá no meio do negócio e falar, putz, não tem um app, vou ter que gastar o 3G para baixar, enfim. É para proporcionar uma experiência melhor, só que com uma programação única, que já permita tudo isso, né? Então, não sei como isso vai vir para o Brasil, ainda está uma onda muito forte aqui de apps, todas as lojas, serviços criando seus apps próprios. Não sei quando que vai tomar o mercado brasileiro, enfim, mundial, essa tendência, né? E, em paralelo a isso, existem aplicativos mesmo, né, que já são feitos híbridos para várias plataformas, mas ainda não com essa integração com web e app, são todos separados, né? Sempre tem uma versão para cá e uma versão para lá. Então, essa é uma das tendências também que está vindo por aí. Só comentar de onde que surgiu isso, né? Hoje a gente tem aplicativo para tudo, né? Qualquer coisa tem aplicativo. Mas quantos desses aplicativos vocês realmente usam, né? Então, a gente costuma falar que tem uma infinidade de aplicativos, mas a memória do celular ela é finita, né? Então, inclusive assim, há pouco tempo atrás eu tinha que escolher entre 3 aplicativos, era uma tortura, né? Tinha que deletar um para colocar outro. Então, assim, começou nos Estados Unidos isso porque eles identificaram uma queda no número de downloads de aplicativos novos, se não me engano, de 60%. E também de desinstalações. Então, parece que de todos esses aplicativos também baixados, parece que mais ou menos 40% nunca foram abertos. Então, foi daí que surgiu essa tendência da pessoa não precisar, de fato, baixar para ter essa experiência. Então, ele funciona meio como um híbrido aí de site e aplicativo. E até se a gente pensar por que teve essa febre tão grande, né, dos aplicativos, por que eles surgiram e tiveram tanta força aí por um bom tempo, é principalmente pensando na experiência mesmo, né? É uma coisa simples que é feito pensado na usabilidade daquilo, né? Então pensando em como o usuário vai interagir e tudo sendo mais simples, mais mastigado, mais fácil de você executar uma ação, né? E aí essa febre dominou aí por muito tempo e agora por causa desses problemas que a gente está falando, eu também tenho celular com memória minúscula, então de repente você quer baixar uma coisa e não dá mais. E aí, se o app me oferecesse a mesma coisa no site, para mim seria perfeito. Então, por causa disso, essa tendência aí, daqui para frente, provavelmente, os apps vão acabar perdendo um pouco mais de força, né? Aqui, o último tópico para a gente fechar, né, que sobre o web app. Eu tinha um web app, ele está meio parado porque o pessoal está no Canadá. E sobre o web apps, um dos motivos de a gente ter adotado o web app ele era multiplataforma, então para você conseguir acessar ele pelo navegador, você conseguia acessar ele pelo celular, pelo tablet, pelo computador muito facilmente. E o nosso público precisava disso, era para personal trainers, então eles precisavam planejar os treinos deles, e para eles planejar os treinos tinham que ser no computador, mas ao mesmo tempo eles tinham que acessar nas academias, então tinha que ser no celular, então essa multiplataforma também ajudava muito. Mas os problemas que a gente encontrou aqui, talvez aqui, principalmente aqui no Brasil, é que o 3G às vezes não tem som, então é muito dependente de estar conectado na internet, então esses outros apps que são baixados você consegue acessar offline. E o outro motivo também que era um pouco complicado é que as pessoas estão muito acostumadas a ter o ícone na página inicial do celular. Então você tinha que, quando as pessoas, os early adopters nossos, a gente tinha que ensinar eles a usar, a gente tinha que ensinar eles que dá para você salvar o favorito de um site na tela inicial do seu celular. Fica até que bonitinho de seu, sabe? Parece até um app mesmo. Porque daí quando você clica nele já vai direto para o navegador e abre. Então foi uma outra dificuldade de começar a implementar, porque muitas pessoas não têm essa necessidade de ter ele baixado ali na tela inicial para acessar.
nutrição nutritiva, você sempre tem que acessar o navegador, às vezes tem que digitar, para alguns usuários digitar o link. Então, essas foram as duas dificuldades que teria que ter aqui no Brasil. Bacana. Não, muito legal esse comentário. Eu até queria fazer um paralelo com aquilo que a gente estava falando antes, né? Falando sobre esses maravilhosos formatos de anúncios tipo vídeo. Tem uma coisa muito simples que você falou, muita gente acessa no 3G e muitas vezes tem uma conexão muito ruim, né? E às vezes a gente vê isso não só para um formato de anúncio, mas por exemplo um site, se ele demora para carregar muito tempo, se ele requer baixar muitos dados, né? Isso aí é um empecilho muito grande hoje em dia aqui no Brasil ainda. Porque apesar de já ter internet praticamente para todo mundo, o acesso ainda é muito inferior do que nesses países que a gente está falando aí. Então, por isso que a gente fala essas tendências olhando para os modelos que a gente vê, né? Mas realmente a realidade do Brasil é um pouco diferente. Então, provavelmente nesse momento, a gente estava falando de vídeos e tal, mas os conteúdos escritos ainda vão continuar por um tempo, né? Provavelmente não vai morrer da noite por dia, provavelmente por causa desses empecilhos que a gente tem por trás. E fechando aqui, uma tendência que não é nem tanto tecnológica, enfim, é mais uma coisa de mercado. Com tudo isso surgindo, tem muitas pequenas e médias empresas entrando nesse segmento agora. É um dado que eu não tinha tanto, fui procurar hoje de fato. Tem várias pesquisas mostrando que a padariazinha ali, os pequenos negócios, eles estão entrando, porque tem muitas ferramentas possibilitando isso. O WhatsApp já veio, estava todo mundo usando, lançaram a versão business. Aí Facebook faz página específica para negócio, faz grupo específico para venda. Google Meu Negócio começou só com uma fotinho lá, o endereço, acabou. Colocaram um telefone, colocaram um site. É possível fazer comentário, fazer review. Agora tem como fazer post. O Google, no Marketing Live deles mês passado, já sinalizou que estão tendendo para alguma ferramenta que crie meio que um mini site, uma mini página com domínio lá seu mesmo, que tem essas informações, quase como uma evolução do Google Meu Negócio, para que você não precise nem fazer um site. Então, é uma tendência de facilitação, sim, de inclusão de todos esses negócios pequenos que talvez você coloque no custo de fazer um site, de contratar uma agência, de ter um profissional interno, muita coisa, é muito difícil a entrada dessa pessoa. Então, a gente vê um aumento de concorrência grande para esses próximos anos, não, né? Vou colocar aqui esse ano, próximo, tem uma entrada muito grande dessas pequenas empresas, porque tem ferramentas que permitem, né? Então, a pessoa sem site tem o Google Meu Negócio, tem a página no Face, tem o perfil no Insta, chega lá, posta um story falando, estamos abertos, tem uma promoção, chega aí. Às vezes é muito mais efetivo do que, cara, ter um site, porque você vai ter um site talvez. Então, existem várias ferramentas que permitem estabelecimentos pequenos, negócios pequenos que entrem nesse mercado novo, online, enfim. E tem todas as mídias, todas as ferramentas, enfim, todo esse suporte, tudo que a gente conversou aqui para ajudar essas pessoas a crescerem também. Então, é uma tendência no Brasil, acho que mais forte ainda do que lá fora, porque, como a gente comentou aqui, essa parte de internet, móvel, está se desenvolvendo muito mais agora. Então, tem, sei lá, 5G sendo testado em outros lugares, acho que já deve ter até operacional, a gente mal mudou para o 4, né? E, enfim, então acho que está se intensificando bastante no Brasil agora. E isso, só para encerrar, isso é importante dizer que é interessante que as ferramentas estão abrindo espaço para que os pequenos possam participar e é vital que eles participem, porque isso tudo que a gente está dizendo aqui corrobora que se ele não estiver presente no digital, ele deixa de existir, né? Então, eu acho que a gente consegue amarrar com a nossa proposta enquanto agência, que é contribuir para que os pequenos e médios consigam ter essa visibilidade, consigam ter resultados, escalem e virem grandes empresas. Tá? Alguém quer colocar alguma pergunta final? Eu quero agradecer a todo mundo que participou. Eu sei que não é fácil um dia que vai esfriando como esse, ficar até quase 9 horas da noite, mas fiquei bem feliz pela curiosidade de vocês em querer saber mais sobre o assunto. A gente tem bastante interesse em conversar mais sobre isso. Fiquem super à vontade para irem até a Raccoon ou a Carina. De novo, vocês conhecem pessoas que já estão lá. Se porventura quiserem, de repente, até tentar, né, trabalhar com a gente, vai ser um prazer. Tenho certeza que tem mentes incrivelmente criativas e brilhantes. Eu quero muito que vocês façam parte do grupo. Fico super feliz de poder contribuir aqui com o grupo para a cidade. Esse é o nosso propósito também. E eu encerro agradecendo a todo mundo, o espaço foi incrível. Vamos ver se a gente consegue vir mais vezes e fique à vontade para acessar a gente. Tá? Obrigado, pessoal.
café, uma comidinha.